São 10 horas e 37 minutos. O Jornal das 10 está recebendo hoje, com muito prazer, com muita alegria, a presença do advogado Alessandro Guimarães, o nosso convidado nesta linda manhã de sexta-feira. Convidado para poder falar um pouquinho, comentar sobre a importância da eleição do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, que aconteceu no último domingo, dia 1º de outubro. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Geraldinho. Eu gostaria aqui também de dar um bom dia a Malu, que vai participar conosco aqui dessa nosso bate-papo, e agradecer a oportunidade de esclarecer a todos os cidadãos são-joanenses sobre a eleição do Conselho Tutelar, esse órgão tão importante para cuidar das nossas crianças e adolescentes aqui em São João. E qual foi a importância da eleição que aconteceu no último domingo? Vamos lá, Geraldinho. No dia 1º de outubro passado, domingo, nós tivemos a eleição aqui em São João del Rei em 8 pontos. 5 aqui dentro do município de São João del Rei e 3 na zona rural. Aqui em São João nós tivemos no CRAS de Matozinhos, na Colônia, na Escola Cesário Briguente, no bairro das Fábricas, no Aureliano Pimentel, no Tijuco, no Kleber Vasque e no Centro Maria Tereza, além dos distritos de Cajuru, São Sebastião da Vitória e Rio das Mortes. Pela primeira vez utilizamos a urna eletrônica, o que deu assim maior possibilidade de participação a todos. E a importância foi que nós tivemos uma participação realmente efetiva. A chuva atrapalhou um pouquinho na parte da manhã, né? Mas ainda assim eu circulei por todas as sessões várias vezes e pude perceber uma participação muito boa da população. Não teve boca de urna não, né? Não, a gente teve assim algumas pessoas que falavam que tinham candidatos com boca de urna, tinham alguns candidatos que estavam na porta, nós pedimos gentilmente para que não saíssem, mas efetivamente boca de urna não foi verificado não. Bem, a Malu, a nossa colega de trabalho, também gostaria de participar dessa entrevista e de fazer algumas perguntas. Malu, bom dia, fique bem à vontade. Bom dia, claro, muito bom dia, ouvintes. Muito bom dia, Alexandre. Você falou sobre as eleições, eu queria te perguntar se o número de votações foi um número satisfatório ou você acha que ainda pode melhorar? Ô Malu, boníssima pergunta essa, porque a gente estava discutindo isso ontem lá. Porque nós tivemos 4.652 votantes, tá? É um número que estava dentro da nossa expectativa. A gente esperava algo entre 3.500 e 5.000. Então, nós atingimos a expectativa, a média histórica dessa eleição. Estivemos até um pouco acima. Se você olhar o número das outras eleições, elas sempre ficaram um pouquinho mais abaixo, 3.000 e alguma coisa. Então, foi uma participação muito boa. Eu acho que a divulgação que nós fizemos, inclusive aqui na Rádio São João, em algumas oportunidades, ajudou que a população enxergasse a importância do Conselho Tutelar e fosse participar. Mas eu gostaria que nossos 70.000 eleitores tivessem participado, Geraldinho. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos diante de um caso que precisa que a população abrace, porque o Conselho Tutelar é a representação da população para o atendimento daquelas crianças e dos adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, quando nós elegemos um conselheiro, nós damos a ele a procuração para agir em nosso nome a favor dessas crianças. Então, é muito importante e eu gostaria que a participação fosse muito maior. Mas estamos satisfeitos diante da média histórica com esse número que foi apresentado. Doutor, quantos que foram eleitos e reeleitos? Nós temos, Geraldinho, nessa eleição o seguinte funcionamento. Nós tínhamos 15 candidatos. Desses 15 candidatos, os 5 mais votados são eleitos como conselheiros efetivos. Os outros 5 sequenciais, o 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, são suplentes, tá? Então, nós tivemos, neste conselho que existe atualmente, nós temos 5 conselheiros. Desses 5, 4 foram reeleitos. E apenas um não foi reeleito e foi um novo conselheiro que veio para assumir. Eu posso aqui passar para você a posição deles. Nós tivemos, em primeiro lugar, o Marco Antônio Lopes, conhecido como Kiko, com 737 votos. Em segundo lugar, nós tivemos o Henrique Gabriel Ferreira da Silva, o Henrique que é neto do João do Banco, né, filho do Rodrigo, foi com 602 votos. Depois nós tivemos o Antônio Claré Santana da Rocha, com 571 votos. A Tatiana Paula Silva, com 535 votos. E a Thelma, com 476. Ou seja, a Thelma, a Tatiana, o Antônio Claré e o Kiko foram reeleitos. E entrou como novo o Henrique Gabriel Ferreira Silva.
Muito bem. Gostaria de saber também qual que é o peso de poder utilizar as urnas eletrônicas nessa votação para o Conselho Tutelar. Ótimo. Foi muito boa essa utilização, primeiro porque ela agilizou o processo, facilitando, porque antes a gente tinha que ter uma estrutura muito grande para, com aquelas urnas antigas, né, fazer papel, colocar, e a pior parte vinha depois, que era a apuração, porque nós teríamos que contar manualmente 4.652 votos. Então isso era um problema muito grave. Com isso, o que nós conseguimos? Nós extraímos, logo no início da votação, a zerésima, para demonstrar que aquela urna não tinha nenhum voto. Ao final da votação, às 17 horas, nós extraímos o boletim de urna, dizendo quanto cada candidato teve. A partir daí, às 19h30, nós iniciamos um processo de finalização desses números, lá no CRAS de Matosinhos. Pegamos todos os boletins de urna, colocamos num telão, tinham várias pessoas acompanhando, e essas pessoas todas puderam acompanhar a leitura de boletim por boletim e a totalização de urna por urna, o que deu bastante eficiência, transparência para essa eleição. Isso provou rapidez e transparência, né, doutor? Exatamente, Geraldinho, que é a coisa que mais a gente preza no processo eleitoral. Que seja rápido para que todos participem e da próxima vez estimule a todos a participar e que seja transparente para que os números que são apresentados no final não sofram nenhuma indagação. E não tivemos nenhuma impugnação quanto a isso. Com certeza. Agora eu também tenho uma dúvida quanto ao Conselho Tutelar. Por exemplo, quando tem uma situação de violência ou de opressão dentro da família, o Conselho Tutelar, ele tem poder para fazer uma intervenção dentro do grupo familiar? Vamos lá. Ele tem sim. A função do Conselho Tutelar, ela é bastante ampla. Ela pode atuar desde crianças e adolescentes que estejam praticando ato infracional, é uma das atuações, quando essa criança e esse adolescente está praticando a condição análoga a uma condição criminal, né? Porque a criança e o adolescente não cometem crime. Sim. Eles cometem atos infracionais análogos a crime. Então, o Conselho Tutelar pode atuar nesse viés. Mas o viés mais importante do Conselho Tutelar é o preventivo. É cuidar para que as crianças e adolescentes não cheguem nessa situação. E também zelar para que aquelas crianças que estão em estado de vulnerabilidade, abandono ou que estejam sendo vítimas de agressão, sejam acolhidas por esses conselheiros. Neste momento, e excepcionalmente, eles podem praticar medidas que depois e imediatamente eles têm que levar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e ao juiz da vara de infância e adolescência para deliberar. Então, eles atuam como urgência e intervêm. Mas a parte definitiva é o Ministério Público e o Poder Judiciário. O Conselho Tutelar, ele é o órgão de atuação imediata e de diagnóstico para evitar que a situação se perpetue e que a criança que já está em vulnerabilidade sofra maiores consequências. Ele tem poder de polícia, doutor? O Conselho Tutelar não tem esse poder de polícia como a gente quer dizer, porque o poder de polícia... Mas tem um apoio, né? Ele tem o poder de polícia, sim, enquanto órgão público, todo órgão público tem o denominado poder de polícia, que não se confunde com o poder de polícia militar, com o poder de polícia civil. São outras coisas. Mas ele tem o poder de polícia na exata medida que ele pode atuar nessas situações que eu falei para intervir e, verificando o problema, fazer imediatamente uma atuação, submetendo sempre ao Poder Judiciário e ao Poder, ao Ministério Público. E, claro, naquelas situações onde ele tem uma situação muito grave, ele pode demandar, aí sim, o auxílio da Polícia Militar e o auxílio da Polícia Civil. Muito bem. Os reeleitos e o que foi eleito, quando é que eles vão tomar posse? Eles tomam posse ano que vem, Geraldinho. A data eu não tenho aí que precisa qual será, mas agora nós fizemos a apuração, nós temos até o dia 11 para fazer a homologação dos candidatos, nós poderemos ter impugnações, o prazo ainda está em aberto, a comissão eleitoral faz a análise dessas eventuais impugnações que aparecerem. Analisados, nós proclamamos aí sim o resultado efetivo daqueles que foram eleitos. Esse aqui é o resultado da apuração. Então, o resultado da apuração é esse. Se a impugnação não for aceita ou se não forem apresentadas, esses candidatos, os 5 que eu disse, mas os outros são eleitos titulares e suplentes. O senhor ficou satisfeito com o resultado do pleito? Eu fiquei satisfeito na exata medida em que eu verifiquei a participação da população num volume que nós esperávamos, até um pouco acima, e também na efetividade do uso das urnas eletrônicas. Quanto aos candidatos, Geraldinho, todos
Nós que somos da comissão e que participamos desse pleito, todos nós só queríamos que houvesse um processo transparente e correto. Nós não torcíamos por ninguém. E, graças a Deus, o processo se deu desta forma. Bem, a nossa colega Malu gostaria de fazer mais uma pergunta para encerrar esse assunto tão importante, que foi a eleição do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, realizado no último domingo, dia 1º de outubro. Sim, só para fechar o assunto agora, eu gostaria de saber como que é feito o acolhimento a essas crianças, como que as pessoas entram em contato com o Conselho Tutelar e como que são feitas essas denúncias. Perfeito. O Conselho Tutelar atualmente funciona ali na Praça da Biquinha. Sempre que alguma pessoa, qualquer de nós, tiver notícia ou presenciar que uma criança está em estado de abandono ou está sendo vítima de maltrato, comparecer à sede do Conselho e relatar. Não precisa se identificar. Basta ir até lá e dizer onde está essa criança e o que ela tem sofrido. Imediatamente o Conselho Tutelar, para a proteção dessa criança, atua e vai até o local. Muito bem. O doutor Alessandro Guimarães vai continuar conosco logo após o nosso bloco de comerciais, para que possamos falar um pouquinho de uma data tão importante que aconteceu ontem, os 35 anos da Constituição do Brasil. Logo após o nosso bloco de comerciais. Jornal das 10. Vem aí a terceira edição do Empretec no Sicoob Credivertentes. E você, nosso cooperado, pode ser uma das pessoas que virarão a chave do seu negócio através do principal programa de formação de empreendedores do mundo, realizado pelo Sebrae. Entre os dias 23 e 28 de outubro, em São João del Rei, você irá desenvolver suas habilidades e transformar a sua vida e o seu negócio. Procure o gerente da sua agência de relacionamento e garanta a sua participação. As vagas são limitadas. Sicoob Credivertentes, a primeira cooperativa de crédito da região. Óticas Del Rey Prime, 50 anos no coração de São João del Rei. As Óticas Del Rey Prime encantam seus clientes com atendimento personalizado e produtos de alta qualidade. O melhor preço, laboratório próprio, torre tecnológica de medidas. É por isso e muito mais que as Óticas Del Rey Prime são o destino preferido quando o assunto é ótica. Nas Óticas Del Rey Prime, vamos proporcionar um conforto visual incomparável. Descubra por que tantos confiam em nós para cuidar de sua visão há 50 anos. Óticas Del Rey Prime, porque a sua visão merece o melhor. A Marmoraria Davim continua oferecendo pedras de mármore, granito, pedras de decoração, mesas, pias e lavatórios, gravações em granito e aço inoxidável, retratos em porcelana, túmulos, monumentos e muito mais. Todos os trabalhos residenciais e comerciais, entregas em domicílio, pagamentos com todos os cartões. Marmoraria Davim, Avenida 31 de Março, 1581, na Colônia do Marçal. Telefone 3371-7274. A empresa agradece a sua preferência. Que bom ter você aqui com a gente em mais um Minuto Unimed. Outubro é um mês especial, é o Outubro Rosa, dedicado a lembrar a todos sobre o câncer de mama e a importância da prevenção. Queremos que as pessoas se lembrem de cuidar de si mesmas, afinal, elas costumam cuidar de todos ao redor e ficando sempre em segundo plano. É hora de se colocar em primeiro lugar. Converse com as pessoas que fazem parte da sua vida e lembre-as sobre a importância da prevenção. Marcar uma consulta médica e fazer exames regulares fazem toda a diferença. Fique tranquilo, aqui tem Unimed. Minuto Unimed, um programa do Sistema Unimed Mineiro. A família que não está em festa, juntou, festou. Petra Latão, puro malte, 473 ml, 2,99. Linguiça de churrasco Nutrilli, quilo, 10,99. Leite Rita, 1 litro, 3,69. Margarina Quali, tradicional, 500 gramas, 6,99. Heineken Latão, 473 ml, 5,49. Compre em nossas lojas e também pelo aplicativo. Juntou, festou. Jornal das 10. A sintonia da notícia. São 10 horas e 51 minutos. Ontem, quinta-feira, a nossa Constituição, a Carta Magna da República, completou 35 anos.
eu gostaria, aproveitando a presença do advogado, nosso amigo, nosso convidado, o doutor Alexandre Guimarães, que falasse qual é, na sua avaliação, a importância da Constituição brasileira. Geraldinho, a Constituição de 1988, ela muito bem foi chamada pelo deputado Ulisses Guimarães como a Constituição Cidadã. Foi ali o primeiro momento efetivo em que toda a sociedade foi contemplada com direitos e garantias. E ela deixa bem claro que ela veio para romper com a antiga ordem constitucional que estava vigente no país e dar a todos os cidadãos a expectativa de ver garantido num elemento normativo, que é a Constituição, que é a norma maior que a gente pode ter num país, de que todos os direitos e garantias dele seriam atendidas por essa norma. Então nós temos, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, que é um artigo exemplar. Lá nós temos todos os nossos direitos garantidos. E ela prevê também a forma de como o cidadão se comportar caso algum daqueles direitos não sejam atendidos. Então ela nos dá a forma do habeas corpus, do mandato de junção, do mandato de segurança, e diz sobre o devido processo legal. Então é uma Constituição que ela trouxe no seu elenco todos os direitos e a forma de garantia. Estabeleceu também a correta divisão dos poderes, não que a anterior não estabelecesse a divisão dos poderes, existia, mas ela cuidou de fundar bem, depois da volta, de retomar a volta ao processo democrático, porque nós vínhamos de um processo de uma ditadura de 64 até 85, e aí ela cuida de estabelecer novos fundamentos para os poderes e dizer quais as atribuições de cada um. Então é uma Constituição extremamente importante, moderna ainda hoje, porque muita gente vem falando, nós precisamos de reformar a Constituição. Não, toda a Constituição ela é um elemento normativo vivo, né? Ela não é uma lei engessada, ela é uma lei que vem sofrendo alterações, obviamente, porque as circunstâncias da vida sofrem alterações e o texto constitucional precisa refletir essas alterações. Então, nós temos as emendas constitucionais que são feitas para alterar o texto constitucional. Mas ela, em todo, é um elemento normativo extremamente progressista, extremamente liberal, garantista e, acima de tudo, que fixa de forma bem clara os nossos direitos como cidadão. Malu? Perfeito. Doutor, eu gostaria de te perguntar, porque a Constituição é um direito de todos, certo? Eu só fui dar uma olhada assim, sobre a Constituição, saber um pouco ali no ensino médio. Eu gostaria de saber, na sua opinião, se eu acha que esses direitos, as coisas relacionadas à Constituição devem ser mais faladas nas escolas, nas instituições, desde o ensino fundamental, ou deve ser mesmo quando a pessoa já está mais madura, já entende um pouco mais sobre o que é direito, o que não é? Ótimo, Manu. Manu, você é jovem, né? Nós aqui, eu e o Geraldinho, já somos mais antiguinhos um pouco, né? E nós antigamente tínhamos, no ensino fundamental e às vezes no ensino médio, Organização Social e Política do Brasil, OSPB. Que não tem mais. E é M6. Não tem mais. E também tínhamos OSPB. OSPB, nós tínhamos lá. E tínhamos Educação Moral e Cívica também. Nós tivemos, durante um período, justamente nesse período de 64, um desvirtuamento dessas duas disciplinas nas escolas, né? E aí veio toda uma ideologia que se estava na época, desvirtuaram a condição dessas duas matérias. Mas aí depois tiraram essas matérias do currículo porque elas foram desvirtuadas. Elas nunca deveriam ter sido retiradas desse currículo, podia mudar o nome e tudo. Mas é fundamental que desde bem jovens, claro, e aí a didática dos pedagogos vai saber dizer como fazer isso, as crianças tenham acesso às informações daquilo que o Estado garante a elas, daquilo que ela pode perguntar, daquilo que ela pode ter do Estado como resposta. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, nós teríamos que ter, já lá no ensino fundamental 1, logo quando nós entramos no sistema educacional, cadeiras disciplinares que cuidassem, dentro de um processo lúdico de ensino, de nos informar o que é Constituição, por que os nossos direitos estão garantidos ali, a quem eu me socorro quando um direito meu não for garantido. Claro, ensinando com a linguagem própria de cada. Depois no ensino fundamental 2, aí já aprofundar mais, e no ensino médio, aí já dá uma ideia maior desses direitos. Mas, Malu, tem sim. Isso tem que ser dado nas escolas de ensino fundamental 1 e 2. Doutor,
é o seguinte, se não me falha a memória, a primeira Constituição, o primeiro conjunto de leis no Brasil foi introduzido em 1824 por Dom Pedro I, tá certo? E nós estamos com a atual Constituição, ela já sofreu, no mínimo, 156 emendas. Você acha que essas emendas enfraquecem o poder da Constituição? Isso, Geraldinho. É como eu disse, a Constituição Federal, ela é um elemento normativo que está sempre sujeito a alterações, por isso foi previsto no próprio texto constitucional que a única possibilidade de alterar é via emenda constitucional, porque exigem um quórum maior nas duas casas legislativas para que o texto possa ser alterado. Porque o poder constituinte originário, ele faz a Constituição base, que foi aquela que nós tivemos no dia 5 de outubro de 1988. A partir daí, de acordo com as transformações sociais, as transformações políticas e a nova realidade da sociedade brasileira, nós temos que ter mecanismos que possibilite ao poder legislativo fazer essas alterações. Então, quando a gente vê o número de 156, talvez seja um pouco excessivo, algumas vezes alguma emenda constitucional tenha ido além daquilo que poderia ir, mas, em regra, ter possibilidade de emendar a Constituição é ter a possibilidade de fazer com que aquele instrumento seja sempre um instrumento que atenda aos anseios da sociedade. Então, a emenda constitucional não é ruim, ela deve só ser manejada com extremo cuidado pelos legisladores para que possa preservar o texto constitucional e alterar apenas naquilo em que a sociedade tem um reclamo para alterar. Muito bem. Nós temos 3 poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. Quem cria e muda as leis é o legislativo. E parece que, ultimamente, o judiciário tem tentando ou está criando algumas leis. Só acho que isso aí é uma invasão de poderes. Apesar da independência, são todos harmônicos. Exatamente, Geraldinho. Você me trocou, talvez, no problema mais polêmico de que hoje está acontecendo no Brasil. Eu estive essa semana, você sabe, em Brasília, e nós tivemos exatamente na data em que eu estava lá, uma apresentação de uma proposta de emenda constitucional que visa criar alguns mecanismos para que o poder legislativo faça um controle sobre o poder do judiciário. Vamos lá, essa questão é extremamente complexa, a gente poderia ficar aqui 2 horas falando sobre isso e não obteríamos nem de perto uma unanimidade, nem teríamos uma receita de bolo para cá. Quando nós tivemos a concepção do Estado, dividiu-se em judiciário, legislativo e executivo para evitar de ficar na mão de um único poder todas essas questões. Então, com isso, nós fizemos uma democratização dos poderes ao dividir e atribuímos a cada um aquela esfera que ele deveria atuar. Via de regra, nós teríamos o judiciário com aquela competência jurisdicional de dizer a lei que foi feita pelo poder legislativo. Por óbvio, quando o poder legislativo não legisla sobre determinada matéria e tem uma lacuna jurídica, o Poder Judiciário pode vir e suprir a lacuna. Agora, suprir a lacuna não é dizer contra a norma estabelecida, é suprir a lacuna. O Poder Judiciário, ele interpreta a lei e diz sobre a lei. Perfeito. Isso é democrático? É democrático, está dentro do processo democrático. E nós também temos que entender que às vezes o legislativo não legisla sobre um tema porque ele entende que a voz da sociedade ainda não está pedindo legislação sobre aquele tema. Então ele não legisla. E não é por isso que o judiciário pode dizer, olha, como ele não está legislando sobre esse tema, eu vou legislar. Ele não pode fazer isso. Se ele faz, aí sim ele invade a competência. Então é importante a gente dizer o seguinte, que nem toda omissão legislativa é a omissão que pode gerar do judiciário o direito de falar a norma, porque ele não tem. Às vezes nós temos uma norma que está muito antiquada sob o olhar de determinada categoria e essa norma não vem mudada pelo Poder Legislativo. Olha, o Poder Legislativo não mudou a norma, não é porque ele não quer, é porque ele não teve ainda a pressão da sociedade para alterar. E não é porque ele não alterou aquela norma que o Poder Judiciário terá que alterar. Não, a norma existe e aquela norma que terá que ser usada pelo Poder Judiciário. Nós só podemos ter o Poder Judiciário fazendo alguma, além dessa interpretação da lei que ele faz naturalmente, se nós tivermos uma lacuna, aí sim. Mas se nós temos uma norma estabelecida, essa norma é que tem que ser utilizada. E não se pode dizer que ela não foi alterada e, portanto, o judiciário terá que alterá-la. Não, o judiciário não altera a norma. Lei só é alterada por lei. Lei não é alterada por sentença. Malu.
Muito bem, eu gostaria de te perguntar também, porque, na minha opinião, para mim, eu só comecei a conhecer política quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a estudar um pouco mais sobre o que aconteceu. Porque política não é só eleição, política não é só votar, também é uma questão de exercer os seus direitos, que é um pouco do que a gente está falando hoje. Na sua opinião, você acha que é importante trazer mais ações aos jovens para ter esse engajamento para o conhecimento político? Exatamente. É importantíssimo. E nós precisamos dar sempre. Nós estamos vivendo um tempo de dualismo, né? Se a gente não é do lado A, é do lado B, né? Não se admite assim uma pessoa que entenda um pouco dos dois lados e enxergue o caminho do meio, ou que pegue determinadas pontes de um lado, determinadas pontes do outro para ter essa posição. Então, é importantíssimo, quando você falou, nós somos um ser político de essência, né? E não podemos confundir política com situação partidária. Situação partidária é outra coisa. Situação partidária é quando nós temos na eleição o candidato do partido X, do partido Y. Mas aquelas ideias, essas ideias são ideias políticas, ideias sociais, ideias de administração do país, administração do Estado, administração do município. Então, nós precisamos ter a exata convicção de que nós somos seres políticos na essência. Eu vejo quando as pessoas falam assim, Geraldinho, eu não sou político. Se você não é político, o que você está fazendo candidato então? Né? Se eu sou candidato, eu sou político. Aliás, eu sou político até sem ser candidato. Né? Então nós precisamos de dizer que nós somos seres políticos e gostamos de ser, porque é através da política, num processo democrático, que nós fazemos os nossos direitos serem representados. Agora, com base nessa visão, saindo dessa questão partidária, com base nessa visão política pura, daquilo que é o nosso direito, aí sim a sua pergunta vale muito a pena. Nós precisamos ensinar desde cedo às crianças e aos adolescentes da importância da conscientização do nosso papel político dentro da sociedade para pedir os nossos direitos e exigir que eles sejam aplicados. Muito bem. Quero agradecer a presença do senhor e lembrar que o senhor deu uma aula jurídica aqui para todo mundo. Não é verdade, Maru? Com certeza. Entendeu? Muito obrigado. Fui pego meio que de surpresa aí para vocês, mas a inteligência de vocês em conduzir aqui a entrevista ajuda muito para que eu possa falar. Agora, só para poder encerrar, não tem nada a ver com Constituição, nada com política, um assunto curioso. Por que é que seu pai tinha apelido de Pica-Fumo? Geraldinho? Nos bastidores o senhor já me contou, mas isso, os ouvintes exatamente. Querem saber. Vamos lá, o papai, ele foi vereador aqui em São João final da década de 60, começo da década de 70, e o slogan da campanha dele era assim: eleitor sem rumo, vota no Pica-Fumo. E ele já era bastante conhecido com esse nome, e um dia eu perguntei a ele, e a confirmação veio depois num livro daquele nosso amigo, que escreveu sobre todos os Josés e os apelidos de São João. Ele tem esse apelido porque ele estava ali no Largo do Rosário, o meu avô morava ali na Rua Santo Antônio, na casa número 3, e o papai estava sentado ali no Largo do Rosário conversando com os colegas dele. E todas figuras muito conhecidas aqui de São João. E ele estava de frente para os coleguinhas, jogando bola, batendo na bola, e os coleguinhas do lado de cá viram um senhor que estava passando ali perto do Solar dos Neves, e eles gritaram, meu pai estava ali perto do busto do padre Zé Maria Xavier, que fica ali, e eles gritaram assim, ô Pica-Fumo, ô Pica-Fumo. Meu pai, criança, achou que era com ele e ficou bravo. E aí você já viu, todo apelido que a gente recusa e fica bravo, pega. E aí foi que deu o apelido dele. Mas ele sempre conviveu muito bem com o apelido. E acabou aceitando o apelido. Acabou aceitando, todo mundo conhecia muito bem ele pelo apelido e ele não tinha nenhum problema com isso. Mas também Minas, né? Como que você vive em Minas sem um apelido? Muito obrigado, doutor, pela participação conosco. Valeu, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço e estou aqui sempre à disposição de você, da Malu, para que a gente possa esclarecer sempre os ouvintes da melhor forma possível. Obrigado, viu, Malu? Eu que agradeço. Muito bom dia, ouvintes. 11:06. Jornal das 10. A sintonia da notícia. Quer cuidar da sua